Oi, agora a gente volta para falar sobre política internacional, porque Donald Trump completa hoje um ano desde o retorno à Casa Branca para o segundo mandato. Desde a posse, o presidente dos Estados Unidos tem adotado medidas que impactaram a política interna e o cenário internacional. O governo assinou centenas de decretos presidenciais. As principais ações estiveram concentradas no combate à imigração ilegal e na agenda econômica. No cenário internacional, o governo americano realizou ações militares, como a captura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e também atuou em mediações diplomáticas, como no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A política tarifária se tornou um dos principais eixos da estratégia econômica dos Estados Unidos, com foco na disputa global com a China em tecnologia e matérias-primas. Deixa eu já jogar diretamente para a Ana, que imagino será objeto de discussão do De Leste a Oeste essa semana, um ano do balanço desse segundo mandato de Donald Trump, Ana. E vale lembrar que Trump concedeu uma coletiva algumas horas atrás, né, falando ali, trazendo esse balanço. Eu anotei alguns pontos, a gente poderia fazer o programa inteiro aqui comentando desse um ano, que parece mais 4 anos, né, Ana? Mas só para jogar aqui alguns pontos para te ouvir, durante esse discurso, esse balanço, Trump criticou a OTAN, voltou a dizer que merecia o Nobel da Paz, disse que reduziu em 97% o tráfico internacional de drogas pelo mar, defendeu a operação militar no Caribe, voltou a citar a Venezuela, claro, relembrou uma das primeiras medidas do governo, a renomeação do Golfo do México para Golfo da América, falou muito sobre a questão da imigração ilegal, disse que imigrantes ilegais fazem os criminosos nos Estados Unidos, entre aspas, parecerem bebês, coisa de criança. Isso também repercutiu muito aqui na imprensa brasileira, claro. Então, quero te ouvir aí sobre esse balanço inicial, Ana. Paula, ufa, é como você disse, é um assunto que daria só um programa inteiro. Nós vamos sim falar deste primeiro ano do segundo mandato do Donald Trump, no De Leste a Oeste de sexta-feira, às 20h30. Vai ser o tema do meu artigo desta semana, na edição que estará no ar na sexta-feira, e o título, acho que eu escolhi o título, eu ainda estou colocando o corpo, né, do artigo, porque é muita coisa, mas o título é Um Ano que Parece uma Década. Não é nem um ano que parece 4 anos, mas uma década, viu, Paula? Muita coisa. Donald Trump é um rolo compressor, você não consegue acompanhar a vitalidade. A coletiva dele hoje também na verdade, é o resumo dos últimos 365 dias, desde que ele voltou à Casa Branca, no dia 20 de janeiro de 2025. Fizemos uma cobertura aqui histórica, passei muito frio em Washington, junto com o nosso querido Ivan Kleber. Foram horas de cobertura, e mal sabíamos o que estava à frente. Olha, o que eu... Aqui, rapidamente, Paula, além do que você disse, olha, nesses últimos 365 dias, ele já colocou o dedo em várias feridas da esquerda mundial, né? O silêncio em relação aos cristãos perseguidos, ele já falou sobre isso, falou há mais ou menos 10 dias que ele ia interferir na Nigéria se não fizessem alguma coisa em relação a essa pauta importantíssima. A agenda woke está praticamente, não diria sepultada, mas ela está bastante calada nos Estados Unidos. Houve um movimento da contracultura conservadora nos Estados Unidos que bateu de frente com a agenda woke, começando pela própria administração. O secretário de Defesa, que hoje se chama Departamento de Guerra, Pete Hegseth, acabou com o politicamente correto dentro do departamento. Não tem trans, não tem vestido, não tem batom. Aqui tem muito trabalho, meritocracia. Se você é homem ou mulher, isso aqui é para sustentar as bases não apenas da América, mas da civilização ocidental. A China, né, diminuiu bastante a interferência da China dentro dos Estados Unidos e agora está fazendo isso com o continente americano,
ali dentro da doutrina Monroe, que a gente sempre comenta aqui. O próprio Bob Kennedy Jr., isso é um outro assunto também que a gente precisa falar em algum momento. Ele reestruturou o Departamento de Saúde dos Estados Unidos, bateu de frente com as Big Pharmas, bateu de frente com a comunidade médica que recebia muito dinheiro das Big Pharmas, enganando a população em relação à alimentação. Liberdade de expressão. Voltou agora nos Estados Unidos, a primeira emenda está de fato em voga. Nossa, e por aí vai, né? O Irã, 2025, a explosão ali implodiu as instalações nucleares do Irã, mandando uma clara notícia para o mundo. Enfim, Paula, o segundo mandato completa um ano e como acho que vai ficar, né? Seria um título temporário para o meu artigo, mas acho que eu vou deixar esse mesmo. Um ano que parece uma década. Ô, Piotr, acho que eu sacaneei a Ana, joguei muita coisa para ela, assim, né? Num comentário só, fazer aí o balanço de Donald Trump. É você mais boazinha com você no aspecto econômico. Vamos restringir, fazer o micro aqui no aspecto dos Estados Unidos, enfim, da melhoria dos índices econômicos. O que você destaca desse primeiro ano de balanço de Donald Trump? Então, eu só vou voltar só um ponto aqui. O presidente americano, o Donald Trump, está questionando toda a lógica multilateralista do planeta. E óbvio que há uma bateção de cabeça enorme nos críticos dele, porque, sim, o multilateralismo como conhecemos vem justamente depois da Segunda Guerra, com a criação da ONU, a Liga das Nações não evitou a Segunda Guerra, e você tem uma série desses organismos. E ele começou a questionar a eficiência desses organismos, todos, a começar da própria ONU. Ele diz que esse Conselho da Paz vai substituir a ONU. A pergunta que precisa se fazer, também do ponto de vista das organizações comerciais, eu estou falando da OMC e tudo mais, é se essas organizações estavam fazendo verdadeiramente o papel delas. Eu não estou dizendo aqui que as propostas que o presidente americano tem agora podem ser melhores ou não. O meu questionamento é que, nas conversas reservadas, e eu confesso que participei de algumas delas que aconteceram aqui, e estou falando isso talvez desde 2004, também lá fora, todo mundo falava, não, a ONU já não representa mais ninguém, a OMC já está com dificuldades para isso. Ou seja, a diferença é que agora o presidente, o ocupante do Salão Oval, da Casa Branca, verbalizou isso no estilo dele. E essa discussão o mundo precisava fazer. Há questionamentos se isso vai ser melhor ou pior. O fato é que do jeito que estava também não estava funcionando. Alguém considera que a OMS fez um brilhante trabalho verdadeiramente durante a pandemia? Levando-se em conta de onde veio, tudo o que aconteceu, do vírus que teria saído lá da província chinesa e tudo mais, a forma como tratou cientistas premiados, médicos premiados, considerados heróis em outras epidemias e que foram cancelados porque discordavam do entendimento, esse tipo de coisa. Está se discutindo toda a efetividade das vacinas. A Ana citou já, por exemplo, de um secretário de saúde que, na verdade, era um democrata que veio justamente para um governo republicano para questionar isso daí. Ou seja, aí você olha, por exemplo, a questão americana, especificamente na questão econômica. Sim, nós estamos falando da maior economia do mundo, e a maior economia do mundo tem a plena convicção de que ela é a maior economia do mundo. E ela só é a maior economia do mundo pensando que ela tem 10 trilhões a mais de PIB do que a segunda, a maior economia do mundo, que é a China. Ninguém deixa isso à toa. Você imagina se você é a maior economia do mundo, se você não vai começar a querer entender, porque é assim o jogo, de começar a dar as cartas. Porque boa parte da gestão Biden foi feita, digamos assim, né, com passo atrás. E ele não vai dar passo atrás. Não é da natureza do presidente Donald Trump. Eu nem preciso julgar o mérito das ações, mas é preciso entender essa dinâmica, senão você vai ficar vendo esses artigos todos assim, não, porque o Trump está implodindo o multilateralismo. Mas de qual multilateralismo nós estamos falando? De um eficiente? A ONU consegue ser eficiente hoje? A própria formação da ONU demonstra claramente que ela não vai ser eficiente. O Conselho de Segurança da ONU tem 5 nações, todas têm poder de veto. E se alguém vetar e outro quiser fazer, também vai fazer do mesmo jeito. Ou seja, então, convenhamos, a discussão precisa ser feita sobre o parâmetro da efetividade, da eficiência. E na questão doméstica, por exemplo, quando ele aplicou uma série de sanções comerciais, ele depois teve uma resposta de um ministro de inflação americano, recuou. Do mesmo jeito que ele avança, ele recua com a maior rapidez.
não duvido que possa fazer isso em relação à questão da Groenlândia, que é a discussão do momento agora. O fato é que a OTAN custa caro para os Estados Unidos e não está sendo eficiente da forma como quem paga mais a conta da OTAN acha que ela deveria ser. Aí você tem o Macron estrilando, não, por quê, entendeu? A questão é que ele está jogando tudo, vamos discutir abertamente? Estamos discutindo abertamente. Nós estamos tendo agora uma experiência que talvez no mundo da comunicação rápida com redes sociais, ele sabe usar isso também e usa como poucos, com muita competência do ponto de vista de se comunicar. Você pode gostar ou não, mas ele se comunica e está jogando tudo para o debate público. Os órgãos multilaterais, em algum momento, escondiam esse debate ali com aquela meia dúzia de burocratas. São novos tempos, verdadeiramente novos tempos. Bom, depois nós falaremos da frase do Lula, aí que mostra o que é o cérebro pouco habitado, né, por neurônios, aí é outra coisa. Depois eu não vou dar spoiler aqui. Mas vamos lá. O Trump, ele, pelo estilo dele, ele se expõe a alguns erros, algumas medidas apressadas. Ele já foi obrigado a voltar atrás e soube voltar atrás. Agora, realmente, ele prestou serviços prometidos na campanha que não têm preço. Sim. A ONU não consegue acabar com guerra nem dessas que se vê em banco imobiliário, jogos eletrônicos. Aí a ONU não existe. Primeiro, mostrou também quem é o xerife do planeta. Tem que ter. Tem que ter. Sempre teve. Então, os candidatos a xerife recuaram alguns passos fundamentais. Exemplo, China e Rússia. Peguem os jornais anteriores à posse do Trump e vê como eles falavam grosso. Estão falando com mais cuidado. Com mais cuidado porque souberam, aliás, admitiram o que sempre souberam. Existe uma superpotência militar do planeta. São os Estados Unidos. E só. E só. Quando eles falam grosso com a Rússia, os ataques à Ucrânia diminuem. Os americanos, quando falam. Ele acabou com a guerra em Gaza. De alguma forma, aquilo ali acabou. Ele acabou com a arrogância do Hezbollah. Também em parceria com Israel, sumiu meio mundo. O Alckmin está sozinho naquela foto. E isso é bom para o mundo. Em que o Alckmin, o homem da conversão é mais surpreendente desde a estrada de Damasco, ele agora deve estar bem religioso, né? Rezando ali para continuar, para ser o sobrevivente daquela foto, que sumiu todo mundo. Eles bombardearam bombardearam ali uma base importantíssima para o esquema nuclear do Irã. O Irã estaria agindo de outra forma se não estivesse sob a ameaça declarada dos americanos. Eles tiraram o Maduro do poder, coisa que o povo venezuelano não conseguiria. Agora está óbvio isso aí. Não conseguiria porque o regime foi de tal forma aparelhado que só cortar a cabeça não basta. Mas essa é a primeira etapa. E, sobretudo, o Trump fez o que prometeu na campanha. Em alta velocidade, talvez exagerada, e o Lula, que promete uma colheita todo ano e não vem. Sim. E o Lula, como nós veremos, que consegue ver no Trump, que é uma figura complexa e importantíssima e que está reescrevendo a história mundial, reduz a uma frase que a Paula vai ler depois. Eu ia falar da colheita, né? Quanta diferença o presidente Lula faz o balanço. Que vem, faz 3 anos estão colhendo tudo. Que ele reúne jornalistas para dizer que é o ano da colheita. Ana, quer complementar antes de eu trazer essa frase do presidente Lula?
Não, é só porque a lista, né, do Donald Trump é grande, né? Temos a imigração também desenfreada, que ele conseguiu colocar um basta nisso. Mas tem um ponto que é sobre um tema que é muito perto do meu coração, que foi a ordem executiva que ele assinou imediatamente assim que entrou na Casa Branca, banindo homens no esporte feminino, mulheres trans no esporte feminino. Ele disse que quem não respeitasse essa ordem executiva dele, ele cortaria recursos federais para essas universidades e cortou. Algumas universidades tentaram peitar essa ordem executiva, ele cortou e disse que protegeria as mulheres. Se ninguém estava fazendo isso, as tais feministas, que ele ia proteger as mulheres. Assinou uma ordem executiva numa cerimônia lindíssima, rodeado de meninas de todas as idades, atletas. E aí vejam vocês, agora, recentemente, e essa semana mais uma vez, o Comitê Olímpico Internacional, lembrando que os próximos Jogos Olímpicos de 2028 serão em Los Angeles, na Califórnia, o Comitê Olímpico Internacional anunciou que está se aproximando da proibição de mulheres transgêneros nas Olimpíadas, ou seja, homens competindo com mulheres. E a presidente do COI, a Kirsty Coventry, ela disse que está pronta para trazer de volta os testes genéticos que foram abandonados há 30 anos, ou seja, defesa inviolável das mulheres, do esporte feminino. E eu tenho certeza que esse passo do Comitê Olímpico Internacional, ele está sendo dado porque as Olimpíadas serão, a Olimpíada de 2028 será em Los Angeles, e isso tem a ver com a ordem executiva do Trump, que disse que não concederia vistos a atletas transgêneros. É uma grande vitória. Ele colocou o dedo nesse vespeiro sem medo, e uma grande vitória para a proteção do esporte feminino no mundo.